Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, como preservar a bateria? Essa é uma das perguntas que mais me fazem e eu já fiz vídeos sobre isso no passado, alguns anos atrás, mas resolvi atualizá-lo aqui para vocês poderem conferir, inclusive trazendo novas dicas aqui para você manter sua bateria sempre saudável. Quando eu falo de durabilidade, eu não estou falando da autonomia, né, da duração que a bateria vai ter antes de ficar descarregada, e sim do tempo que ela vai se manter preservando carga, mantendo a sua autonomia alta antes de você precisar substituí-la. Todas as baterias têm um ciclo de vida e eu vou explicar para vocês como fazer esse ciclo de vida durar mais, como fazer com que elas durem bastante antes de você precisar fazer a substituição. Só que antes, já sabe o que eu vou pedir, né? Porque eu sempre peço, deixa o like, clica aí no gostei, porque esse simples ato faz com que esse vídeo alcance mais pessoas, ajuda o canal a continuar crescendo. Então você que é fã, deixa o like para ajudar, e você que está chegando agora, que não é fã, mas vai se tornar, se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. Bom, então vamos lá. Quando se fala em bateria, não estou só falando de smartphones, apesar de ser o foco meio que central desse canal. Mas estou falando também de tablets, de notebooks, que mais? Smartwatches, até o Galaxy Ring traz uma bateria embutida, e preservar essa bateria, fazer com que ela dure mais, também vai fazer com que o seu produto dure mais, sem ter a dor de cabeça de ter que fazer a troca de bateria, às vezes substituir por uma bateria que não tem a mesma qualidade da original. Então vamos explicar sobre tudo isso. Para vocês entenderem sobre a questão das baterias, todas elas têm um ciclo de vida, e quando se fala ciclo de vida, realmente são ciclos mesmo. Isso porque o processo de carga e descarga da bateria é chamado de ciclo. E como funciona o ciclo? Quando você carrega a bateria de 0 a 100 e depois de 100 a 0%, você queimou um ciclo de carga. Baterias de computadores costumam trazer ciclos de carga de 400 a 800 ciclos, enquanto que smartphones costumam trazer entre 600 e 900 ciclos. Mas já tem alguns modelos de smartphones que trazem até 1.600 ciclos de carga. Então, carregando e descarregando o aparelho uma vez por dia, ele vai trazer uma autonomia de 4 anos, mantendo a capacidade de carga acima dos 80%. Isso porque quando você queimar todos esses ciclos, não é que a bateria simplesmente vai parar de funcionar. Na verdade, depois que ele queimar todos esses ciclos, ele vai trazer uma autonomia menor. Então ele só vai reter 80% da carga que ele costumava reter no início de vida. Então, na prática, você vai ter uma bateria que vai durar menos, mas depois que ela começa a se degradar, o processo é um pouquinho acelerado, então você vai percebendo que a bateria vai durando cada vez menos depois que a gente ultrapassa esses ciclos de carga. E nas baterias atuais, como as de íon de lítio, por exemplo, você pode queimar esse ciclo de forma fracionada. Por exemplo, se você carregou seu aparelho de 0 a 100% e só gastou metade da bateria, foi até 50%, ele gastou meio ciclo de carga, né? Ele não completou o ciclo todo. E aí, se você carregar de novo até 100% e gastar de novo 50%, aí você fechou um ciclo inteiro de carga. Então, mesmo de forma fracionada, quando é somado uma carga de 0 a 100 e depois de 100 a 0%, é contabilizado um ciclo. E agora eu vou mostrar para vocês alguns mitos e verdades sobre baterias, e eu também vou citar sobre os carregadores, que são componentes que fazem meio que um conjunto, né, com a bateria, já que o carregador acaba sendo responsável por carregar a bateria e muitas vezes ele pode até ser o vilão. Bom, vamos começar sobre a questão do processo de carga e descarga, né? Muita gente acha que é necessário carregar a bateria completamente para depois carregá-la, e tem muita gente que acredita justamente no contrário, que deixar uma bateria descarregar completamente para depois recarregá-la acaba sendo prejudicial à bateria. E as duas situações são mitos. Você pode carregar a bateria totalmente, depois usá-la até 50% e recarregá-la até 100%. Pode deixar a bateria descarregar completamente para depois carregar, fica a seu critério. Nada disso vai prejudicar a autonomia da bateria em si. Você carregar parcialmente ou totalmente a bateria, deixá-la descarregá-la totalmente ou parcialmente também, nada disso vai afetar na durabilidade da bateria. Só que muita gente ainda acha que é necessário descarregar a bateria totalmente para depois carregá-la. Isso porque as baterias antigas, dos celulares antigos, eram feitas de níquel cádmio. E essas baterias, elas sofriam do efeito memória. Então, naquela época, se você carregasse uma bateria até 80%, depois descarregasse até 20%, depois carregasse até 90%, depois descarregasse até 10%, se você fizesse essas combinações, a bateria poderia passar pelo efeito memória. Ela
deixaria de reter uma carga maior. Isso iria danificar a bateria, então naquela época era recomendável você carregar a bateria totalmente e usá-la até acabar para depois recarregar, mas as baterias atuais não tem mais esse problema, então você pode fazer a combinação de carga e descarga que você preferir. Próximo mito ou verdade: usar o smartphone com o carregador conectado à tomada faz com que isso encurte a vida útil da bateria. Bom, nessa situação a resposta depende. Não é nem mito, nem verdade necessariamente. Depende muito da situação. Acontece que o grande inimigo das baterias é o calor, e principalmente o calor extremo. E quando você está utilizando o smartphone com o carregador conectado, esse envio de energia para a bateria vai fazer com que ela esquente. E se você estiver executando tarefas, principalmente tarefas pesadas no smartphone, isso pode fazer com que o chipset também esquente e provoque um calor excessivo em todo o smartphone. E como eu falei para vocês, calor é inimigo da bateria. Fazer com que ela esquente, não a curto prazo, mas a médio ou a longo prazo, vai fazer com que a durabilidade da bateria seja afetada, assim como a sua autonomia. Então, por exemplo, eu não recomendo vocês jogarem no smartphone com o carregador ligado. Se for uma vez ou outra, tudo bem, mas evitem fazer isso por longos períodos de vezes e com muita frequência, porque com certeza vai acabar diminuindo a vida útil da sua bateria com o passar do tempo. Mito ou verdade? Usar carregadores muito potentes podem danificar a bateria. Bom, aqui, mais uma vez, a resposta é depende. Depende do carregador e depende do aparelho também. O fato é que usar o carregador original do aparelho não vai fazer com que a bateria seja danificada. Mesmo que esse carregador seja super potente, de 67, 80, 100, 125 watts, entendam que o fabricante ele projeta o carregador para ser utilizado com o aparelho que ele fabricou. Então não faz o menor sentido o fabricante projetar um carregador que vai danificar a bateria do aparelho que eles também projetaram. E como funciona a questão do carregamento? Por exemplo, pegando o Edge 50 Pro, que vem com carregador de 125 watts na caixa. O processo de carregamento ele começa muito forte no início, então ele vai utilizar a máxima potência para fazer o carregamento no início, só que enquanto essa bateria vai sendo abastecida, a velocidade de carregamento também vai diminuindo. Então ele começa com 125 watts, mas ele vai diminuindo e quando chega a 80%, essa potência de carga reduz bastante, justamente para poder preservar a bateria. Bom, mas eu falei aqui que depende da situação. Acontece que você pode também utilizar carregadores de terceiros no seu smartphone, ou carregadores homologados ou carregadores não homologados. E aí a situação já fica um pouco mais complicada. Quando você utiliza carregadores homologados ou carregadores de outros fabricantes, eu acredito que não haverão problemas, porque o carregador ele vai negociar a potência de carregamento com o smartphone. Então dessa forma não haverá danos à bateria. Na prática, o que deve acontecer é que o carregador, mesmo que você utilize um modelo potente, ele vai carregar numa potência menor, justamente por não ser o carregador original. E até por isso que muita gente às vezes usa um carregador de 68 watts e ele ainda assim demora para carregar um smartphone. Isso porque o carregador tem potência de 68 watts, mas o aparelho só suporta carregamento de até 15 watts, 25 watts, 20 watts, e ainda assim eles têm que negociar uma potência de carregamento que os dois conversem, porque às vezes o carregador pode oferecer 25 watts, mas numa combinação que o aparelho não reconheça. Então eles vão diminuir, por exemplo, para 20 watts, 15 watts, para que esse carregamento seja feito. Mais para frente eu explico um pouquinho melhor sobre essa questão da potência do carregamento. Mito ou verdade? Deixar a bateria do equipamento descarregada por muito tempo pode danificá-la. Nesse ponto é verdade. Isso porque as baterias elas precisam de energia para poder ligar o equipamento. E quando a bateria do seu smartphone, do seu notebook chega a 0%, na verdade ela ainda retém um pouquinho de carga, justamente para ela poder se inicializar, para ela poder ligar o equipamento. Então ela retém um pouquinho de carga, ela chegou a 0 para você, mas ela ainda tem um pouquinho de carga. Se você deixar essa bateria descarregada e manter ela por muito tempo assim, por uma semana, 2 semanas, um mês, é possível que quando você for conectá-la ao carregador, ela não tenha mais energia para poder se inicializar. Então dessa forma ela para de funcionar. Inclusive uma dica que eu deixo aqui para vocês, se vocês forem deixar um equipamento que tenha bateria interna desligado por muito tempo, carrega essa bateria totalmente e aí depois você desliga e guarda o equipamento. Não deixa ela descarregada ou com pouca carga, porque se ela descarregar e ficar assim por muito tempo, quando você for tentar ligar o equipamento ou carregá-lo, simplesmente ele não vai mais funcionar e você precisará trocar a bateria. Mito ou verdade?
Usar baterias não originais pode danificar o aparelho. Olha, aqui é um depende também, mas é quase uma verdade, né? Porque quando você não está utilizando uma bateria original, provavelmente você está fazendo isso porque está comprando uma bateria mais barata. Ela pode ter uma ótima qualidade, pode ser similar à bateria original, mas também pode ser um produto com especificações mais simples, mas também pode ser um produto com qualidade mais simples, né, com componentes mais baratos, justamente para ter um preço mais competitivo, e isso pode fazer, na melhor das hipóteses, com que a autonomia dela seja menor, né, a durabilidade dela seja menor quando comparada com a bateria original, e na pior das hipóteses, ela pode simplesmente parar de funcionar depois de pouco tempo e até causar danos, pode vazar, por exemplo, pode fazer com que o equipamento exploda, né? Então, sempre precisa olhar com muita atenção quando for trocar a bateria do seu produto, do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, e procurar pelo menos por uma bateria similar que traga boa qualidade, mas aqui o cenário ideal é que você utilize sempre baterias originais. Agora essa aqui é bem interessante, hein? Usar carregadores de terceiros pode danificar a bateria. Mito ou verdade? Aqui, mais uma vez, a resposta é depende. Se você utilizar carregadores originais ou carregadores homologados pela Anatel, você não vai danificar a bateria. Aí aqui a resposta seria mito. Agora, se você for utilizar carregadores que não são homologados ou de procedência duvidosa, os carregadores Xing Ling, aí isso pode ser verdade. Isso porque carregadores originais, mesmo os que não sejam exatamente do seu smartphone, eles trazem uma boa qualidade de construção e vão negociar com a bateria do seu smartphone, mesmo que não seja o carregador projetado para ele. E carregadores homologados também vão se comportar desta forma. Agora, carregadores de procedência duvidosa, carregadores que não sejam originais, que sejam muito baratos, às vezes eles trazem algumas simplificações no seu chip, na sua construção. Isso pode fazer com que, mesmo negociando o nível de carga com a bateria, eles acabem oferecendo menos carga, o que vai fazer com que a bateria carregue de forma mais lenta ou mais carga, o que pode sobrecarregar a bateria até causar um dano a ela ou, na pior das hipóteses, uma explosão. Por isso que é sempre bom. Isso tanto vale para o carregador quanto para o cabo, tá? Cabo e carregador, sempre é bom você utilizar o modelo original do seu aparelho, como segunda alternativa, utilizar o carregador de outro aparelho, e como terceira alternativa, comprar um carregador homologado pela Anatel. É só em lojas como a Calunga, por exemplo, lá você vai sempre encontrar carregadores homologados. Então compre um carregador homologado, fuja dos falsificados e do Xing Ling também, porque isso pode causar sérios danos à bateria. E mesmo que você utilize um carregador de terceiro, pode ser que ele carregue de uma forma mais lenta. E por que isso? Agora eu vou explicar para vocês a questão da potência. Todos os carregadores, eles trazem uma potência máxima de 15 watts, 25 watts, 68 watts, 125 watts, mas isso não significa que eles vão carregar o equipamento naquela potência. Se for o carregador com o equipamento original, aí sim ele vai conseguir carregar na potência máxima. Mas se você, por exemplo, estiver utilizando um carregador da Motorola, um smartphone da Samsung, ou um carregador da Xiaomi, no smartphone da Motorola, pode ser que eles carreguem de forma mais lenta. Isso por quê? Cada carregador ele tem o nível de potência que ele consegue entregar. E para se calcular a potência, você tem que medir a intensidade da corrente com a tensão elétrica, né? Então a potência é calculada multiplicando a intensidade da corrente com a tensão para poder gerar a potência. E pegando de exemplo um carregador da Samsung, o modelo de 25 watts vai trazer uma tensão de 11 volts a 2,25 amperes. Quando você multiplica vai dar acho que 24,75, praticamente 25 watts. E o equipamento que você vai usar para carregar, ele tem que trazer esse mesmo suporte, essa mesma combinação. Ele tem que suportar aqui a tensão de 11 volts com 2,25 amperes. Se ele não suportar, o carregador vai tentar uma potência menor, vai tentar uma outra combinação até que os dois consigam se conversar e o carregamento possa ser efetivado. E é por isso que às vezes você vai utilizar um carregador super potente e ele vai carregar muito lentamente o smartphone. Isso porque a maioria dos carregadores suportam pelo menos 5 volts e 2 amperes, o que vai dar uma potência de 10 watts. Isso porque a maioria dos carregadores suportam pelo menos 5 ou 10 watts. Na potência 5 watts, fazendo a combinação de 5 volts e 1 ampere e 10 watts com 5 volts e 2 amperes. E muitas vezes vai ser a única combinação que carregador e bateria vão conseguir negociar lá para o carregamento. E é por isso que às vezes você vai utilizar um carregador super potente, mas ele vai carregar de forma lenta. Então na hora de você comprar um carregador, mesmo que seja homologado,
é sempre bom você olhar as especificações e ver se o carregador ele traz aquela potência que o seu aparelho suporta, né? E isso com a combinação de amperagem com a voltagem, né, com a tensão, porque somente se o carregador trouxer a tensão e amperagem que o smartphone ou equipamento suporta, somente assim ele vai carregar na potência máxima. E agora eu vou deixar aqui algumas dicas para você aumentar a vida útil da sua bateria. Algumas dicas são meio óbvias e outras nem tanto assim. A primeira delas é: utilize sempre carregadores originais ou homologados. Isso parece meio óbvio, mas muita gente, para economizar, acaba comprando um carregador que não é homologado, um carregador mais baratinho, e isso pode, a longo prazo, causar sérios danos à sua bateria. Então evite, ou use o carregador original do aparelho, isso também serve para o cabo, tá? Carregador e cabo também. Use o modelo original, ou use o de um outro aparelho, mas que seja original daquele aparelho também, ou compre carregador e cabo homologados pela Anatel. Como falei para vocês, em lojas como a Calunga, você consegue encontrar vários carregadores da ELG, da Multi, tem várias marcas diferentes aí que trazem carregadores e eles são homologados, vão informar a potência na caixa, e você pode usar a combinação, mesmo não sendo o modelo original do seu aparelho, por ser homologado, ele vai trazer qualidade e não vai trazer danos à sua bateria, então a dica é essa. Utilize sempre carregadores originais ou homologados pela Anatel. E reforçando que o calor é o principal inimigo das baterias, evite usar o smartphone enquanto ele está carregando. Se você precisar utilizar, faça isso, mas evite fazer com frequência e use-o apenas para tarefas mais simples, para navegar nas redes sociais, para acessar um e-mail. Evite jogar, por exemplo, assistir vídeos ou tirar fotos e gravar vídeos, porque isso exige mais do equipamento e vai fazer com que a bateria esquente mais e a longo prazo vai diminuir a vida útil dela. E também evite utilizar carregador quando o aparelho estiver no suporte veicular. Isso em dias quentes, né? Se for num dia frio, não vai ser um problema, mas normalmente quando a gente utiliza o aparelho no suporte veicular, sempre estará com o aplicativo de mapas aberto e o mapa vai deixar a tela sempre ligada, vai exigir conexão com GPS, com a triangulação de antenas do Wi-Fi, tudo isso vai fazer com que o aparelho esquente. E você conectar o carregador no smartphone vai fazer com que esquente ainda mais, e num dia quente isso com certeza a longo prazo vai danificar a bateria do seu aparelho. E da mesma forma é sempre bom evitar deixar o aparelho exposto diretamente ao sol, por exemplo, numa janela, né? Uma janela batendo o sol, isso também vai fazer com que o aparelho esquente, mesmo que você não esteja utilizando, o sol batendo diretamente no aparelho vai fazer com que a bateria esquente bastante. Outra coisa que você deve fazer é evitar deixar o aparelho descarregado por muito tempo, totalmente descarregado. Claro, você deixar ele descarregar completamente, ficar umas 6, 7 horas sem usá-lo, isso não é um grande problema. Mas deixar dias, isso pode fazer com que a bateria seja drenada completamente e aí na hora de carregar talvez ela não funcione mais. Então evite deixar o aparelho ficar completamente descarregado por longos períodos. Uma dica que é bem legal é ativar a otimização da bateria. Infelizmente, ela não está presente em todo tipo de equipamento, mas nos smartphones e tablets com certeza ela estará lá. Mesmo que seja um Xiaomi, um Samsung, Motorola, Apple, sempre haverão essas configurações de otimização da bateria. Para acessá-las, no caso de Samsung, Motorola e Xiaomi, é bem fácil, você vai acessar as configurações, depois vai lá em bateria. No caso da Samsung, você vai em proteção da bateria, nos Motorolas você vai em carregamento otimizado e no Xiaomi você vai em proteção da bateria. Lá você pode usar combinações que vão fazer com que a bateria seja melhor preservada. E da mesma forma também existe uma dica, essa eu já não gosto tanto assim, mas eu vou deixar aqui para vocês, que é limitar o carregamento do seu smartphone até 80%. Isso vale para os smartphones, para os tablets e para os notebooks, você pode limitar o carregamento até 80%. Isso porque o processo de carregamento entre 80% e 100% é o que mais costuma degradar a bateria, então você pode limitar 80% e dessa forma fazer com que ela dure mais. Para você acessar essas configurações é o mesmo caminho, né? Vai em configurações, depois bateria, vai lá em otimização de bateria, mas como falei para vocês, eu não gosto muito desse recurso porque você vai limitar até 80%. Eu particularmente não gosto muito disso porque você vai diminuir em 1/5 a autonomia de bateria, então acho que é um sacrifício muito grande para você ganhar uma autonomia um pouquinho melhor, então eu prefiro deixar esse recurso desabilitado. Nos smartphones da Samsung, o legal é que você pode deixar em 95%, por exemplo, né? Você pode deixar ele carregar até 100%, ele vai cair até 95% e depois recarrega até 100%, esse recurso eu acho legal, mas deixar limitado até 80% eu não curto muito, mas se você quer preservar ao máximo sua bateria,
pode deixar esse recurso ligado. Bom, galera, seguindo aqui todas essas dicas, ou pelo menos boa parte delas, a durabilidade da sua bateria com certeza será bastante preservada. Esse vídeo aqui foi uma dica do Begeek Vitor Dantas, lá pelo Instagram, então aproveitem também para deixarem sugestões de vídeos aqui nos comentários, ou lá nas minhas redes sociais, é só procurar por Begeeks ou BegeeksBR, que vocês vão me encontrar também nas outras redes, então me sigam lá e deixem os seus comentários aqui, deixem sugestões também para poder preservar a bateria, para que outros também possam ficar ligados aí nas dicas, e não esqueçam, like no vídeo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Begeek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!